Mais de 30 milhões de brasileiros podem ter acesso ao auxílio emergencial este ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a prorrogação do benefício depende da aprovação do ajuste fiscal pelo Congresso. E esse assunto está na pauta da reunião que acontece agora de manhã entre o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro. Fabiano Andrade, lá em Brasília, está acompanhando e traz essas informações para a gente. Bom dia, Fabiano. Bom dia para você também, Ana Paula. Um excelente dia para todo mundo ligado no Bom Dia Brasil. Foi a primeira vez este ano que o governo dá sinais claros de que pretende retomar o auxílio emergencial. Como você bem disse, o ministro Paulo Guedes disse que isso depende, no entanto, da situação fiscal do país e do andamento das reformas que estão paradas no Congresso Nacional. E a questão da assistência às pessoas vulnerabilizadas, necessitadas, que já foram atendidas no ano de 2020, com toda a justiça, com o auxílio emergencial, obra do Congresso Nacional, em parceria com o governo federal, que alocou mais de 300 bilhões de reais para essa finalidade, para vocês terem ideia, 8 vezes o orçamento do Bolsa Família. Então foi uma iniciativa muito importante para a economia e para a preservação dos interesses, das necessidades mínimas e básicas dessas pessoas. A pandemia continua e agora eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é uma preocupação do Congresso Nacional e é minha obrigação fazê-lo como senador, já até me antecipando ao Colégio de Líderes que se reunirá na terça-feira no Senado Federal, que eu sei exatamente o que é o sentimento de todos, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente, emergencial, para poder realmente ajudar essa camada mais vulnerável. E senti do ministro Paulo Guedes toda a boa vontade de encontrar uma solução para isso. Obviamente com aquilo que é um apego que o ministro Paulo Guedes já externou e que nós externamos também, que é da responsabilidade fiscal, de fazer isso com cautela, com prudência, com observância de critérios para evitar que as coisas piorem. Mas, obviamente, nós temos que ter a sensibilidade humana, e eu vim como senador da República, presidente do Congresso Nacional, externar essa sensibilidade política de que nós temos que socorrer essas pessoas. Então, a partir de agora está entregue ao ministro Paulo Guedes, formalmente, essa preocupação do Congresso Nacional em relação a esse tema específico da assistência às pessoas, e o ministro Paulo Guedes, com a capacidade que tem juntamente sua equipe, vai buscar identificar caminhos para que se possa compatibilizar o interesse dessas pessoas vulnerabilizadas que precisam ser socorridas pelo Estado com a responsabilidade fiscal, que é uma premissa muito importante nós observamos no Brasil de hoje. Agora nós temos protocolo, então se o Congresso aciona o estado de emergência ou de calamidade pública, com toda a experiência que nós tivemos, nós temos condições de reagir rapidamente à crise. É muito importante que seja dentro de um quadro de recuperação das finanças. Então nós estamos justamente já preparados para fazer a coisa dentro de proporções. No início você digitalizou 64 milhões de brasileiros, mas 26 milhões eram famílias já protegidas por programas sociais. Elas retornam agora para o Bolsa Família, que já está orçamentado, já está no orçamento esse retorno ao Bolsa Família de um grupo. O outro grupo, que eram os invisíveis, esses é que nós estamos agora focalizando a ajuda. Então é possível, nós temos como orçamentar isso, desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar eventuais desequilíbrios. E o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Essa declaração foi feita logo depois de um encontro entre o ministro Paulo Guedes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem à noite. Pacheco já havia afirmado que o Congresso pretendia encontrar uma forma de retomar o auxílio com foco nas pessoas em situação de pobreza. Segundo o ministro Paulo Guedes, a ideia seria pagar esse auxílio para metade dos beneficiados no ano passado. Isso porque o restante já estaria incluído em programas sociais do governo, como Bolsa Família, por exemplo. Segundo números da Caixa Econômica, pouco mais de 67 milhões de brasileiros receberam pagamento do auxílio emergencial no ano passado
num total de mais de 262 bilhões de reais. Daqui a pouquinho, às 9 horas, o ministro Paulo Guedes tem uma reunião com outros ministros e o presidente Jair Bolsonaro, e há uma expectativa que mais detalhes a respeito desse auxílio emergencial saiam depois desse encontro. Estamos fazendo o certo. Peço paciência ao povo, que problemas temos. Não é apenas o combustível, onde muitos reclamam, também reclamam de preço de mantimentos, como por exemplo o arroz e óleo de soja. Mas estamos passando ainda por uma pandemia. Sempre disse, como foi dito aqui por outro ministro, que lá atrás eu dizia que tínhamos dois problemas pela frente: o vírus e o desemprego, e deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade, mas de forma simultânea. Em parte, estamos pagando o preço da política do fique em casa pelo fique em casa. Não queremos criticar ninguém. Já disse que se alguns erraram, foi na intenção de ajudar. O nosso governo evitou, com projetos e com propostas, algumas vindo do parlamento, como o senador Jorginho de Santa Catarina, a questão do Pronamp. O auxílio emergencial, o próprio nome o diz, emergencial. A nossa capacidade de endividamento está no limite. Quem define essa questão é o nosso ministro da Economia, que carinhosamente eu chamo de Posto Ipiranga. Bem como, obviamente, ouvindo agora, em primeiro lugar, os presidentes da Câmara e do Senado, que não são aliados nossos, são aliados do Brasil. O nosso compromisso é de fazermos a nossa política econômica fluir, como as propostas encaminhadas para o parlamento, onde alguns, por maldade, criticaram por serem 35 propostas, como dizendo que um governo que tem 35 prioridades não tem nenhuma. Essas mesmas pessoas que falam isso e agem dessa maneira, em especial nos grandes órgãos de comunicação, não ajudam o Brasil. Se tem 35, que o represamento era grande. E o parlamento, obviamente, como cada presidente é aquele que conduz a pauta dentro da Câmara e do Senado, eles podem ir escolhendo qual proposta coloca na frente. Todas elas são bem-vindas. Estamos atrasados nesse quesito. Não existe entre nós protagonismo para sermos o autor desta ou daquela proposta. Nós gostaríamos sim de ver as propostas votadas, algumas até sendo rejeitadas. Faz parte do jogo democrático. Agora, devemos sim destravar essas pautas. E esse é o compromisso, antes de conversar comigo, dos dois novos presidentes da Câmara e do Senado.